Fala galera, beleza? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre quando que eu não recomendo que você faça preço médio. Praticamente são em todas as situações, exceto em uma, e é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar futuro, especialista em timing de entrada. Eu vou passar alguns aconselhamentos e o meu ponto de vista sobre esse assunto. Vamos lá, pessoal. Preço médio é uma coisa muito perigosa no começo. Vou contar aqui para vocês por que eu acho isso, como que eu cheguei nessa conclusão, quais são as experiências que eu tive. Eu vou trazer, masterizar aqui para você não passar por isso também. Quando eu comecei em um dos meus primeiros cliques ali, né? Eu fui lá, fiz uma entrada com um contratinho, logo em seguida o preço caiu um pouquinho. Em vez de eu aceitar esse stop, eu fui lá e comprei mais um contratinho. Com isso, meu preço médio da minha primeira entrada com a segunda entrada ficou aqui no meio, fazendo um preço médio, e logo em seguida ficou mais fácil para o preço voltar para cima da minha posição, e com isso eu fui lá e realizei e vi que isso poderia me ajudar se eu errasse uma entrada, se eu visse que dava ali para meio que facilitar meu ganho. E eu lembro que um dos primeiros instrutores que eu tive, né, a gente operava junto presencialmente, chegou do meu lado e perguntou: por que você está fazendo isso? Como que você chegou nessa conclusão que aí era o melhor lugar para você comprar novamente? Falei, na verdade eu não concluí nada, né? Eu achei que fazendo isso eu trazia meu preço médio, eu comprei aqui, não aceitei meu loss, comprei mais um pouco, vai ficar mais fácil para eu ganhar depois. Porque mesmo eu não sei explicar, mas eu tô vendo que eu fazendo isso, eu consigo ter uma facilidade de me dar mais pontos, de eu acertar mais. Aí ele falou: olha, cuidado, porque isso você está centralizando o seu risco em um nível só. E eu fiquei com isso na cabeça, na época não entendi muito bem o que ele estava querendo dizer, mas depois pensando e entendendo mais sobre o mercado, tendo mais experiência, entendendo quais são as possibilidades estatísticas sobre isso, eu captei ali o que ele estava querendo me passar. E vem muito de encontro com um estilo de você apostar muito em um cenário presente, que é aquilo que você está enxergando, e colocar o máximo de fichas, né, o máximo de certeza naquilo ali pontualmente e pronto. Então, imagina, por exemplo, se você joga pôquer aí, que você tá com uma combinação de cartas na sua mão e acabou de abrir uma carta ali na mesa, né? Ali você tem uma certa probabilidade e aposta um tanto. É como se mais pessoas pagassem sua aposta e você colocasse mais ainda, mais financeiro ainda, mais aposta ainda, sem ver uma nova carta, sem mudar um novo cenário. Você não sabe o que tem futuro ali e você colocou mais ainda. Ou então é como se você joga truco aí, alguma coisa desse tipo. Alguém foi lá, pediu truco, você foi lá, pediu 6, o cara veio 9, 12 e você está colocando ali todas as suas fichas, toda a sua probabilidade. A margem máxima, que era o final ali, né? Só acaba quando der 12, ou então no poker só acaba quando você coloca tudo, em tudo numa jogada só. E aí, quando você faz isso, se você reparar, normalmente, essas pessoas que jogam assim, essas pessoas que têm esse estilo, normalmente são pessoas que ou vão ali, conseguem eliminar as pessoas muito rapidamente da mesa, porque o cara aposta alto e aí você não consegue pagar essa aposta, você fica receoso de cobrir, né, essa mesma proporção, ou são os caras que perdem logo, né? Você vê, o cara coloca tudo ali e tal e perde logo. Então acaba que você fica um extremo ali, né? Você fica num perfil que resolve tudo muito rápido. E no mercado, se a gente entender que existe probabilidades, né? A gente não pode querer ficar colocando tudo que a gente teria de margem, tudo que a gente tem de, de financeiro, tudo que a gente tem de possibilidades
em uma ficha só. Se der certo, é muito bom, ótimo, maravilhoso. Mas se der errado, você não consegue prosseguir, você não consegue continuar estudando, você não consegue estar mais um dia para entender o que está rolando no mercado, você não consegue ver cenários novos, você não consegue assistir o que vai acontecer agora se um novo presidente de Banco Central aumentar juros, coisa que seria diferente se fosse um presidente de Banco Central diferente, são reações diferentes do mercado, e você acaba entregando ali tudo num dia só, e isso pode ser muito perigoso e difícil de se reestruturar. Então, essa centralização de colocar todas as fichas no mesmo cenário ali pode ser algo muito perigoso. Felipe, e a estratégia de martingale? Você usa martingale? Vamos lá, pessoal. Para quem não sabe o que é a estratégia de martingale, é uma estratégia que, teoricamente, ela tem o seu sentido, né? Então, é uma estratégia computada, é uma estratégia que é utilizada bastante ali em roleta e tal, mas vamos entender assim, o que os caras pegaram essa estratégia e foram enfiar em mercado financeiro, né? O que tem a ver um negócio com o outro? Só para vocês entenderem mais ou menos o raciocínio. A estratégia de martingale é o seguinte, é apostar, né, acreditar em uma estatística, em um cenário, em uma leitura, fielmente e nela enquanto dá. E nela enquanto dá. Então, vou dar um exemplo para vocês. Faz de conta que você está brincando de jogar cara ou coroa. E aí você pega a moeda e joga para cima. Ou vai dar cara, ou vai dar coroa. Então, só tem como ser uma coisa ou outra. O mercado é a mesma coisa. Ou ele sobe ou ele desce. Pensando em direção, se você entrou aqui e ou ele vai subir ou ele vai cair. Ou você vai ganhar ou você vai perder. Então, pensando em direção, só pode ser para cima ou para baixo. Então, existe 50% de chance. Voltando para o cara coroa, vamos imaginar uma situação do seguinte. Existe um estatístico que, para comprovar que se você só tem duas possibilidades, ou é cara ou é coroa, isso, a chance é 50%. Como que ele fez isso na prática? Ele pegou uma moeda e jogou essa moeda para cima 10 mil vezes e computou isso. E aí, na proporção de 10 mil vezes jogando essa moeda para cima, deu 50,17, se eu não me engano. E se ele ficasse jogando isso mais vezes para o alto, aumentando essa amostra, ia cada vez mais se afunilar no 50. Então, sim, se você jogar uma moeda para cima 10 mil vezes, no final das contas vai ficar 50% deu cara, 50% deu coroa. Então, o que acontece? Faz de conta que você está brincando de cara ou coroa, e aí a gente vai jogar essa moeda 10 vezes para cima. E aí você vai lá e joga essa moeda uma vez. Aí deu cara. Aí você vai jogar essa moeda de novo para cima. Aí deu cara. Aí você vai jogar essa moeda para cima de novo. Aí deu cara. Aí o que acontece? De 10 vezes, 3 vezes já deu cara, e a gente sabe que metade das vezes da cara ou coroa, cada vez que passa e a gente joga a moeda novamente, maior vai sendo a chance de ser coroa na próxima vez. Então, o que Martingale faz? Faz de conta que eu vou apostar em coroa. Jogou uma vez para cima. Eu aposto que vai dar coroa R$ 1. Joguei uma vez para cima. Deu cara. Na próxima vez, eu vou apostar R$ 2. Porque a chance de dar coroa agora é que eu ganhe e ainda pago o que eu fiquei devendo. Então, joga para cima de novo. Ah, deu cara de novo. Na próxima vez, aumenta a chance de dar coroa. Porque se é uma estatística e só pode ser um resultado ou outro, e é uma coisa aleatória, quanto mais a gente vai jogando, maior vai dando a chance de dar o outro. Então, o que o pessoal faz, né? Existe essa mesma aplicabilidade, eu não uso, tá? Mas eu só estou explicando para vocês, de se você comprou e o preço cai um pouco, normalmente vai lá e compra o dobro. Se você comprou e o preço caiu mais um pouco, você vai lá e compra mais ainda. Vai tendo a chance de voltar isso para cima. Pessoal, isso no final das contas vira um negócio muito louco, descontrolado, difícil de gerenciar,
como eu falei, eu não faço isso, mas é importante você entender as coisas como estatística para ter uma aplicabilidade quando você pensa em construção de cenário, quando você pensa em você acreditando que o mercado ele vai para um lado. Então, eu vou colocar minha tela aqui para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando e como a gente pode ver isso no mercado financeiro. Vamos lá. Quando eu comecei, eu não tinha possibilidade de ficar usando muito financeiro. Então, por eu não ter possibilidade de ficar usando muito financeiro, eu tinha que acertar o meu trade. Porque é o seguinte, fazer um preço médio ou você usar isso, né, você pode cercar um risco. Vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que uma pessoa, um trader igual eu, tem mais financeiro na corretora do que eu. E aí ele vem e compra aqui. Só que o preço caiu. Aí ele vem e compra aqui. Logo depois que ele comprou, o preço subiu. Então repara, quem pode comprar mais vezes, quem pode se dar uma chance, uma segunda chance, consegue cercar melhor o risco. Uma pessoa que veio e comprou aqui e o preço não subiu e colocou um stop, ela perdeu. Um trader que tem a disponibilidade financeira de comprar aqui para depois comprar mais um pouco aqui, ter um preço médio nessa região do meio e esperar um pouquinho, voltou e aí ele conseguiu realizar. Então repara, você ter mais financeiro que um outro trader pode te dar uma vantagem competitiva para você cercar uma imprevisibilidade de uma coisa que você imaginou que iria acontecer em um momento, mas aconteceu em um segundo momento. Então você consegue ter mais chances para erro. Felipe, isso é errado? Fala, pessoal, para mim não existe certo ou errado, existem metodologias. Eu conheço pessoas que sabem fazer isso muito bem. Eu evito ao máximo. Desde que eu comecei, para mim, eu acreditava e tinha isso comigo muito vivo, que dava para saber exatamente onde é a melhor hora de entrar. Se eu não achar a melhor, eu vou achar pelo menos a segunda melhor. E eu vim carregando isso comigo sem deixar morrer até hoje, e por isso que eu consigo hoje. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de como que a gente pode saber horas exatas de entrar, momentos de mercado que a partir do momento que eu entrei, isso vai a meu favor, entendeu? Existem esses momentos. Então não há a necessidade de comprar aqui, se depois eu sei que se daria para comprar aqui é melhor. Ou eu sei que eu poderia esperar tudo isso acontecer e comprar aqui, em vez de comprar no mesmo preço na queda, depois no mesmo preço quando o preço está subindo, quando o mercado está subindo. Então, se eu sei que dá para fazer isso, não tem por que eu ficar cercando a imprevisibilidade com o financeiro. Então, repara, não é uma coisa errada, tá? Não estou aqui para falar se é certo, se é errado. Só estou passando com base no que eu estudei, no que eu passei, nos testes que eu fiz. Não é o que me deixa mais confortável. E vou explicar por quê. Quando essa pessoa me orientou, né, nessa época que essa pessoa me orientou a não fazer isso, eu dei uma teimada. Falei, não está sendo melhor para mim. Então eu entrava, em vez de eu tomar um stop, depois eu entrava de novo e ganhava. Não está sendo ruim, né? Então não tem muito por que eu desfazer uma coisa que está dando certo. Então o preço, eu comprava, o preço caía um pouquinho mais, eu lá comprava de novo e o preço subia. Beleza, deu certo. Por bastante tempo foi dando certo. Agora, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá vendo essa linha branca aqui, ó? Essa linha branca, quando eu comecei a operar, não existia essa linha branca. Eu criei isso, né? O Fernão criou isso depois que a gente se juntou no projeto. E aí essa linha branca está aqui para me ajudar a ver o que eu não conseguia ver antes. Mas ensinando vocês aqui, ó, essa linha branca é uma linha fortíssima que aqui está concentrado muito interesse e volume,
E quando chegar aqui, o preço ele pode inverter, ó. Não é que inverteu mesmo, Felipe, ó? Nossa, beleza então. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, a gente fez uma compra aqui em cima e o preço voltou. Essa mesma linha branca lá seria essa aqui, ó. Aqui não passou de baixo também, só que na parte de baixo. Então, eu posso deixar, por exemplo, para comprar o mais pertinho dela. Porque o mais pertinho dela, se eu comprar, eu tenho mais chance que ele não vai vir para trás. Se eu tenho mais chance que ele não vai vir para trás, logo eu não vou precisar fazer um preço médio. Certo? Então, estou aqui com esse exemplo aqui e esse exemplo aqui. Vamos dar uma olhadinha na linha branca ali, ó. Vamos dar uma olhadinha na linha branca ali. Chegou na linha branca, eu tenho uma possibilidade que esse preço vai defender. Falando em mapeamento e possibilidade se vai defender ou não, eu deixei um vídeo aqui na descrição sobre mapeamento, que foi o vídeo anterior a esse que eu fiz. Se você quiser, pode dar uma olhadinha depois que terminar esse vídeo aqui. Mas por enquanto, fica aqui comigo para você entender a lógica do nosso assunto aqui. Então, ó, quando chegar nesse nível, eu quero fazer uma venda exatamente aqui. O que eu vou esperar? A linha é forte, eu vou esperar a ferramenta de fluxo me falar, agora é queda. E aí eu vou fazer a minha venda aqui. Repara, se eu faço a minha venda aqui, eu tenho chance que a partir desse momento, o preço vai vir para baixo. Então, não está passando na minha cabeça sobre fazer uma venda mais para cima. Porque eu estou colocando planejamento e eu estou colocando o timing de entrada ali, o timing de mercado ali, a hora certa de entrar ali. Então, se chegar lá, naquela linha que eu sei que é forte e a ferramenta virou vermelha, eu posso acreditar nisso e fazer a minha venda ali. Vamos pegar aqui, ó, a mesma linha branca e fazer essa venda aqui também. Então, eu tenho um parâmetro. A partir desse parâmetro, eu vou esperar realmente entrar fluxo ali. Se eu fizer minha venda aqui, eu não estou pensando em fazer preço médio. Tá? Para mim, é daqui para frente. Daqui, onde eu vendi, a favor da minha posição. Então, é daqui, preço caindo. Beleza. Chegou mais tarde, nessa mesma linha branca aqui. Mesma linha branca. Só que nesse momento, ó, tem muita força compradora e isso não virou vermelho aqui, ó. Não virou vermelho aqui. Então, foi lá e passou. Foi lá e foi embora. Andou um montão. Eu evito de fazer a venda. Ali eu não tenho sintoma de venda. Não precisaria fazer um preço médio naquela situação. Nem precisaria vender naquela situação. Então, o que acontece, pessoal? Meu maior erro, né, no trade aconteceu mais ou menos há uns 3 anos atrás. E foi numa situação parecida com essa, só que eu não tinha as ferramentas na tela, não tinha nada disso que eu estou mostrando para vocês aqui. E aí, o que eu fazia? Eu tinha um parâmetro médio, né? Tinha um parâmetro médio aqui, então a gente tem um centro aqui, ó, tá vendo? E quanto mais se afastasse desse centro, maior era a chance de venda, eu ia lá, vendia e o preço voltava. Às vezes, só de afastar, eu já vendia aqui, se subia mais um pouco, eu vendia aqui, depois voltava. Se afastasse, eu vendia aqui, se subisse mais, eu vendia de novo e o preço voltava. Então, repara, como eu estava com outros parâmetros, né, faz tempo isso, não tinha as ferramentas, repetindo aqui, né, mas em uma área confortável matematicamente, que eu já tinha alguns conceitos bons sobre distribuição de volume e tudo mais, eu não estava muito preocupado com a minha margem de erro, porque se eu errasse, eu tinha financeiro suficiente para rearranjar a minha operação e depois ia dar certo. Eu então vendia o mesmo se fosse antes, subia mais um pouquinho, vendia mais um pouco e depois dava certo. Só era cruzar o braço e dava certo. Até que, vamos imaginar aqui que a gente tem um mesmo parâmetro, que é um parâmetro fixo que eu olhava, faz de conta que é esse,
E eu fui lá e vendi aqui. Vendi um pouquinho antes e depois vendi aqui. Só que aí, o que aconteceu? Eu estava com o máximo de financeiro que eu podia em um nível de preço que para mim normalmente sempre voltava e passou com tudo. Na época eu não tinha ferramenta aqui para me mostrar que estava no máximo da força, que não tinha virado vermelho. Era um parâmetro de essas coisas que a gente usava, né, quando a gente estava começando, distanciamento de ajuste, distanciamento de abertura, essas coisas desse tipo assim. Não tinha um cálculo mais elaborado por detrás. Então eu fui lá e meti a venda ali. E rapaz, eu não soube parar de vender. Eu fui o cara que, se subiu mais, eu pensei, pô, se aqui já voltava fácil, né? Se subir mais, quer dizer o seguinte, quer dizer que tem mais chance de voltar. Igual o raciocínio lá que eu expliquei para vocês no começo. Então, se eu vendi aqui, por exemplo, 3, se subiu mais e eu vender 6, a chance da volta vai aumentando, certo? Só que aquela coisa, você vai carregando, né, a sua posição aqui, você vai carregando o prejuízo junto. E aí eu pensei, nossa, se eu vender mais, a chance é de voltar. Se eu vender mais, a chance é de voltar. E o negócio não voltou, né? Então, espero que você que está assistindo aí não tenha acontecido com você, mas se você está pelo menos um ano no mercado, a chance é de ter acontecido uma coisa dessa similar também. Por quê? Porque é muito difícil a gente admitir que está errado em um nível de preço. Eu sei como que é isso, também já passei por isso. E ver ali alguma coisa, enxergar alguma coisa que te fale que está errado, né? Então, não tinha nada que eu sabia enxergar naquela época que me falasse que eu estava errado. Falou, olha, Felipe, você está errado, então sai. Porque se eu tivesse alguma coisa que falasse, ô, você está errado, cara, você está colocando muito contrato, mas vai continuar subindo, é lógico que eu tinha soltado. Você acha que eu ia querer me alavancar, né, acumular aquele quantidade de contato, aquele quantidade de ficha, o mercado pedir truco 6, 9 e eu 12, num nível que ia subir, se eu tivesse vendendo, ia subir mais? É lógico que não, né? Então, depois desse dia aí, foi quando eu comecei a me aproximar mais do Fernão. A gente não era sócio no projeto, a gente não estava junto no mesmo projeto, e ele foi comprado. Enquanto estava vendendo nesse dia, ele foi comprado. Então, o que eu estava perdendo, ele estava ganhando, e ainda me falou, Felipe, você está vendendo no lugar errado, e esse lugar que você está vendendo, você você está com muito risco, você está perigoso, não dá certo. Eu, teimosão, fui lá e aprendi na prática, né? Mas, vamos lá. Passando tudo isso, pessoal, eu tô passando aqui para vocês o que pode acontecer no mercado financeiro, o que pode acontecer no day trade. O pessoal fala, day trade é perigoso, né? Day trade é difícil de ganhar. E eu tô aqui para falar que sim, se você não tem conhecimento, se você não tem tecnologia, se você não está olhando todos os dias, se você não está se esforçando, se você não leva a sério, é tudo isso e mais um pouco, tá? O mercado financeiro ele tem que ter respeito. E a gente está aqui com matemática avançadíssima para ver o mercado com respeito, ver o mercado com probabilidade certeira. Então, beleza, pessoal. Então, passando tudo isso e para gente indo aí para a conclusão desse vídeo, né? Para passar aqui do que eu falei, que existe um único momento que eu acho que dá para fazer preço médio, né? Então, quando que eu não recomendo fazer preço médio? Não é para fazer preço médio nunca, não tem porquê. Dá para a gente saber momentos corretos de entrar. Espera aí, deixa eu carregando um negócio aqui para te mostrar.
exceto em uma situação. Deixa eu pegar aqui rapidinho, peraí. Ó, eu passei aqui para um pessoal, membro nosso aqui, para eles fazerem um exercício para buscar uma frequência de mercado em regiões estratégicas. Frequência de mercado é um vídeo que eu fiz sobre isso. Tem esse vídeo na descrição, vou deixar aqui para vocês. Um vídeo que eu fiz semana passada, se eu não me engano, só sobre esse assunto. Uma frequência de mercado é o quanto que o mercado pode te dar desde que você entre certo, desde que você esteja certo. Então, ó, boa noite. Segue os primeiros dias de teste no replay usando o operacional. Sempre depois da FPLM passar do zero. Acertou, 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 acertou e acertou. Fez preço médio? Não fez. Se ele tivesse feito preço médio, aqui teria 2 contratos, ó. E tá com um só. Então ele realmente entrou e saiu, mesmo aqui mostrando sim. Não entendi por que o Profit colocou sim aqui. Vamos pegar mais, ó. Mais. Ó, ele ainda treinando. Vou pegar aqui. Ó. Acertou, 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 errou. Então a gente já viu aqui cerca de 12 operações em que uma só está errada. Então dá para a gente ter um nível de assertividade e precisão grande sem a necessidade de ficar centralizando muito risco em uma cesta só. Então dá para você não precisar fazer preço médio? Dá. Só existe uma situação que cabe essa necessidade e para essa situação você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Muita certeza do que você está fazendo e requer um pouco mais de experiência. Deixa eu passar um conhecimento aqui só para vocês entenderem. É o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui que a gente esperou chegar na linha branca, assim que chegou na linha branca, o mercado ele veio aqui e virou aqui a ferramenta vermelha, e aí depois que a ferramenta ficou vermelha, o preço caiu um certo tanto. Beleza. De novo aqui, ó, a ferramenta foi na linha branca, a ferramenta ficou vermelha, entramos, beleza, depois que entrou, caiu. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Pode acontecer, como o movimento está muito urgente, muito urgente para cima, faz de conta que a gente está com um movimento muito forte de alta. E aí chega nessa linha estratégica aqui. Essa linha estratégica aqui, digamos que começa uma venda nessa área. Pode acontecer dele ficar enroscado aqui e ficar fazendo assim, ó. Um box para cima, um box para baixo, um box para cima, um box para baixo, um box para cima, um box para baixo, e só cair não quando a ferramenta ficar vermelha, mas só quando ela ficar vermelha e passar do zero. Que aí precisou de mais força ainda para esse preço cair. Vou mostrar um exemplo para vocês. Essa linha branca aqui da queda, ela é estratégica, certo? É a mesma linha branca da que a gente está vendo lá. Ficou verde a ferramenta? Pode subir de uma vez. Ficou verde a ferramenta? Repara o que aconteceu nessa vez, ó. Ele pegou para subir, tá vendo? Não conseguiu subir muito, voltou na linha branca e depois subiu. Então, repara. É o contexto estratégico, tá entrando compra ali, mas não o suficiente ainda para fazer subir tudo. Então, eu sei que esse nível ele é importante, eu posso estar pegando ele aqui, mas ele não está subindo de uma vez. Felipe, peraí então, você está me falando que essa linha branca ela é forte, e aí você pode acreditar que ela vai continuar tentando segurar, e logo mais para frente ela vai fazer subir. Tá, mas como eu sei se, por exemplo, nesse caso aqui, ó, essa linha branca segurou, aqui segurou de novo e aqui rompeu. Tem como a gente saber isso? E aqui é o mais importante. Tem como saber. Lembra que eu falei que eu precisava de alguma coisa que me falasse, você tá certo, você tá errado, né? Dá para ir, não dá para ir.
Você pode acreditar ainda nessa operação ou não. Lembra que eu falei isso? Então vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Temos aqui embaixo uma linha pontilhada. Deixa eu pegar e pôr outra cor aqui na linha pontilhada só para facilitar a visualização de vocês. Espera aí. Ó, pintei de amarelo. Enquanto tá carregando aqui, vou deixar para vocês o convite para a semana Fluxo no Gráfico. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você tá aí comigo até agora, tá chegando no canal, é porque você tá curtindo pra caramba esse conhecimento e a gente vai dar a possibilidade de você testar as nossas ferramentas aí no seu PC. Você vai poder instalar ela aí durante um evento que a gente faz. Esse evento, nesse ano aqui, não sei se terá outros, provavelmente será o último. Então, vou deixar aqui o link na descrição para você. Se você está vendo esse vídeo aqui lá para janeiro de 2023, eu não sei se vai ter algum evento em vigência ou não. Mas, de qualquer maneira, esse conhecimento aqui ele é sempre muito válido. Vamos lá. Se a gente tem aqui, ó, essa linha aqui, ó, branca, tá vendo? Essa linha branca. Em sintonia com essa linha amarela aqui, o que essa linha está me falando? Essa linha está me falando assim, ó. A linha branca vai segurar o preço, enquanto essas barras aqui não romper a linha amarela. Então, para eu saber se eu posso acreditar na linha branca ou não, eu preciso ter uma noção se ela vai ser rompida ou não. E para eu ter essa noção se ela vai ser rompida ou não, eu posso olhar aqui na linha amarela. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Vamos pegar esse momento aqui, ó. Vamos pegar esse momento aqui. Repara que o mercado estava caindo bem forte. Tem toda uma respirada aqui na linha branca. Repara que no momento que ele deu uma segurada aqui na linha branca, já não tinha mais linha amarela aqui, ó. Já não tinha mais, certo? Então, aqui a gente precisaria ver uma primeira defesa, ver uma primeira alguma coisa para pensar em compra. Repara aqui também que na ferramenta estava vermelho, então não é compra aqui. A linha é forte? A linha é forte. É mapeamento. 80% do que eu preciso está aqui. Agora o resto eu vou olhar aqui, ó, nas ferramentas, certo? De fluxo. Tá vermelho? Tá vermelho. Eu vou pensar em compra? Não. Agora, repara uma coisa aqui, ó. Repara que aqui, para esse momento aqui, ó, a ferramenta virou de cor. Tá vendo? Nesse box aqui, ó. Vou até pintar de verde, ó. Então, temos aqui o avistamento. Temos aqui o avistamento de um início de força compradora em um preço estratégico. Vamos lembrar aqui, ó, que o dia já tinha oscilado de máxima a mínima 150 pontos. Então, para essa oscilação diária, já estava bem. A chance daqui ser a mínima era uma chance grande. Então, vamos imaginar aqui, ó. Chegou num nível estratégico, que é ainda sendo cercado aqui pela linha branca, que eu falei para vocês, certo? E aí, surgiu aqui, ó, força compradora. Então, opa, alguém apareceu comprando aqui. Ao mesmo tempo que entrou uma força compradora aqui, a gente já pode visualizar que foi formado também a nossa linha amarela. Tá vendo? Foi formada a nossa linha amarela. Aqui, ó. Então, no mesmo momento ali que começou também uma força de compra, a gente já tem a linha amarela. E para que é a linha amarela mesmo, Felipe? A linha amarela é para a gente saber que só vai romper agora a linha branca se tiver rompendo aqui embaixo a linha amarela, essas barras aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Com base no que eu te ensinei rapidinho aqui nesse vídeo. Seguinte, aqui está tendo
um conflito de forças. Por quê? Como a queda estava muito grande, para parar isso aqui não é fácil. Eu sempre dou um exemplo do seguinte: imagina que você está acelerando ali com o carro a 110 por hora. Mesmo quando você pisa no freio, vai um tempo ainda para esse carro parar. Vai um tempo ainda até desacelerar tudo, tal. Vai um excedente ali. Então o que acontece? Por aqui já começou a entrar comprador. Como que eu sei que já começou a entrar comprador, Felipe? Essa ferramenta que estava vermelha começou a voltar e aqui que ela estava caindo, começou a subir. Então, por aqui já começou comprador. Só que para isso frear totalmente, vai um tempo aí. Não é sempre que você consegue pegar um movimento que estava em queda e virar alta do nada. Ainda mais se essa queda estiver muito forte. Tem que ter muito contrato aqui para conseguir frear tudo isso aí no peito. Entendeu? Então tem que ser um nível de interesse de compra aqui que o institucional vai ter que pôr grana mesmo para brecar isso e comprar isso aqui, porque depois pode subir. Então, esse nível aqui é um nível que a gente está tendo conflito de forças, que é a força compradora aqui, ó, já se iniciou. A força compradora aqui já se iniciou, certo? Mas lembra que eu falei para vocês que se ele não conseguir passar de uma vez, ele vai ter que entrar mais força, mais fluxo e passar no futuro, mais para frente, só quando realmente a ferramenta conseguir progredir um pouco mais. Repara aqui, ó, aqui a gente estava nesse nível e aqui nesse. Então, se ele não passa de cá, ele vai precisar vir mais força aí para conseguir passar. Tá vendo? Então, o que acontece? Aqui a gente tem duas coisas com base no que eu ensinei vocês. Que quando aqui começa a entrar força compradora, o que a gente viu? A gente viu de entrar força compradora e voltar de uma vez. Aqui não, aqui a gente está vendo entrando força compradora, só que não subiu de uma vez. Porém, a gente tem uma coisa protegendo a gente, que é a própria linha branca. E a regra dela é, se não romper a linha amarela, não tem como romper a linha branca. Então, repara, a gente sabe que é compra, você está vendo que é uma área boa de comprar, só que ele ainda não está subindo. Ao mesmo tempo, você sabe também que venda não é. Por quê? Porque ele só pegaria para cair mesmo se essa ferramenta aqui voltasse para baixo, passasse aqui do 3,5 e aqui as barras estivesse encostando aqui para romper, ó. Mas o que acontece? Quanto mais o preço vai ficando lateral, mais as barras estão indo para cima. Então, se as barras estão indo para cima, se aqui as ferramentas estão numa diagonal pegando para ir para cima, dentro desse conflito, dentro dessa lateralização, a gente começa a criar um cenário que isso é para cima. E quanto mais essas barras vão se afastando da linha amarela, maior a probabilidade dele não passar aqui da linha branca. Então, nessa situação aqui, e somente nessa situação aqui, regiões estratégicas baseadas nas ferramentas, baseadas nas estatísticas do que pode acontecer quando o preço chegar ali. Se a gente comprar e o preço não subir de uma vez, que é o que eu chamo de etapa 1 dentro do meu material, ele só vai subir um pouquinho mais para frente, em etapa 2. E aí, nesse caso aqui, a gente pode fazer duas coisas. Uma delas, digamos que você veio e comprou aqui, assim, ó, você achou que ia subir. E aí ele não subiu. Uma das coisas que você pode fazer é deixar seu stop atrás da linha branca. Mas, como ela está na diagonal,
o espaço dali até aqui é bastante, não é pouco não, ó. Se você comprar ali daqui até aqui, ó, ele anda bastante, tá vendo? Você teria que deixar um stop longo, porque você está pegando a origem do movimento, ó, a origem. Você está pegando a venda que estava muito forte com a compra acabando de entrar. Aqui você está antecipando a alta. Você está já com o que eu acabei de ensinar aqui, antecipando que isso pode voltar. Se você pegar aqui, ele pode ir subir de uma vez, mas se for uma tendência muito forte, o preço muito... Se o mercado tiver uma urgência, também pode não voltar de uma vez. Mas você precisa de um limite para saber se isso vai subir ou não. Se vai subir ou não é simples. Se o FPLM começar a subir cada vez mais níveis, vai. Agora, o que eu não sabia ver quando eu fazia um preço médio em qualquer lugar era quando que eu tinha que parar. Então, se você comprar aqui e fizer um preço médio aqui, você tem que parar quando romper a linha amarela aqui, ou essa ferramenta aqui voltar a trabalhar para baixo do 3,5 do FPLM aqui. Um dos dois. Né? Aconteceu um dos dois, sai. Certo? Então, nessa situação, você pode fazer um preço médio e pode ficar bonito. Por quê? Se você compra aqui, por exemplo, no 60, aí o preço cai um pouquinho, certo? Aí você compra de novo. Aí você solta. Aí você já lucrou um pouquinho aqui. Aí ele cai. Aí você olha aqui embaixo. Vai romper aqui embaixo? Ah, não tá com cara não. Você compra mais um pouquinho. Aí você solta. Quando você vê, seu preço médio já está para baixo da mínima. E ele estando para baixo da mínima, quando ele pegar para subir, você já está posicionado e a ferramenta já está fazendo o preço andar. E aí sim, com todo esse contexto, tudo isso junto, compensa. Se não, nunca compensa. Então vamos pegar aqui, ó. Um exemplo, justamente o que eu estou falando para vocês. É exatamente esse trade aqui que eu fiz em uma das contas, para vocês entenderem como que faz isso, ó. Então peguei aqui, preço caiu, eu estopei? Não. Peguei de novo aqui na linha branca. Caiu de novo, peguei de novo aqui na linha branca. Nesse momento aqui, a mínima estava no 51. Meu preço médio já estava no 48, se eu não me engano. E aí, quando pegou para subir, eu já estava posicionado. Então, repara aqui, ó. Essa foi uma entrada. Aí aqui foi mais uma entrada. Só que dessa entrada, eu já solto. Eu não acumulo contratos. Se caiu, eu já compro, já solto. Já compro, já solto. Nunca vou ficar guardando o contrato para mim. Pegou, você teve que pegar mais um pouco porque você está excepcionalmente nessa situação, eu compro, já solto. Curtinho, coisa de 2 pontos, 3 pontos, já desfaz desse contrato. Por quê? Porque você volta para o tanto que você começou. Então, faz de conta, você começou com... Vamos falar um para facilitar a conta. Você começou com um aqui, você pegou mais um aqui e soltou, você já não está mais com 2. Então, você já aliviou sua mão, você já não está com o preço médio carregado. Certo? Aí você voltou, veio mais para baixo. Você ainda está com o mesmo um lá, só que como você soltou um pouco, você acumulou um pouco de lucro. Isso abate no seu preço médio. Então, aí o preço cai mais um pouquinho, aí você pode até pegar mais um pouquinho. Só que aí, ó, solta também. Tá vendo? E aí, quando isso aqui pega para andar, você já está em uma posição que é onde você queria realmente estar. E aí, depois o preço foi lá e subiu. Então, essa operação eu soltei aqui, ó. Essa operação eu soltei aqui. Beleza, galera? Foi aqui, então, uma troca de ideia, mais uma troca de experiência com aula, né? Se vocês curtiram esse estilo de vídeo aí, me passem, posso trazer mais experiências que eu tive, mais situações,
para onde que foi encaminhando o nosso desenvolvimento, né, para resolver quais problemas que a gente tinha. Se vocês quiserem que eu traga aí alguma planilha de gerenciamento de risco, alguma coisa que fala mais desse assunto e tal, pode estar falando que eu faço sim, trago aí para vocês. Beleza, galera? Vou indo nessa, então. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!